Fala galerinha, vamos aqui para o próximo vídeo. Na aula passada a gente aprendeu o que eram frações e o que eram frações equivalentes, né? Eu falei para vocês, por exemplo, que a fração 2/4 era equivalente à fração 4/8, né? Se a gente fizesse o desenho aqui, 2/4 seria isso aqui e 4/8, a gente dividia aqui a unidade em 8 partes e pintava 4. Né? Então, como o desenho aqui era o mesmo, a gente falava que essas frações são equivalentes, elas representam a mesma quantidade. Por que eu falei disso? Bom, a ideia aqui é a seguinte: eu posso multiplicar ou dividir uma fração em cima e embaixo pelo mesmo número que eu não altero o valor dela. E a gente vai usar essa ideia para somar frações. Bom, como assim? Não tem que fazer aquela parada de MMC que a tia Cotinha ensinou? Não, não tem que fazer aquela merda de MMC que a tia Cotinha te ensinou. Qual que é a ideia? Vamos pensar o seguinte: eu quero somar meio mais 1/3, tá bom? Então, 1 mais 1 dá 2 e 2 mais 3 dá 5. Tá certo isso aqui? Claro que não, né? Isso daqui não é verdade. Vamos ver então como que fica esse desenho, tá bom? Vamos fazer o desenho aqui de meio. E vamos fazer o desenho da fração que é 1/3. Tá bom? Então, se eu quero somar essas duas frações, eu vou desenhar a unidade aqui, vou pegar esse meio que está aqui e vou colocar ele aqui. E vou pegar esse 1/3 que está aqui e vou colocar ele aqui. Ah, legal, hein? Então quer dizer que essa fração aqui é 2/3, não é isso? Não, também não, né? Por que que não é 2/3? Porque essa unidade não está dividida em partes iguais. Eu falei para vocês na aula anterior que o denominador aqui, ele fala para a gente em quantas partes a gente dividiu a unidade. Mas ele também fala outra coisa muito legal, que é o tamanho de cada parte. Então, quanto maior o número que aparecer aqui, menor é cada parte. Por quê? Se eu dividir em mais partes, cada parte vai ser menor. Então, para a gente saber qual é o resultado de uma soma de frações, para que dê certo no final, a gente tem que deixar as duas frações divididas em partes do mesmo tamanho, porque daí no final a gente sabe contar quantos pedacinhos tem. E é por isso que a gente tem que deixar o denominador igual para somar a fração. E como que a gente faz isso? Bom, usando frações equivalentes. Eu quero somar meio mais 1/3. Tá bom? Então eu tenho que saber um número que está na tabuada do 2 e do 3. Bom, a tia Cotinha chega nessa hora e fala para vocês o negócio do MMC. Mas eu quero achar um número que está na tabuada do 2 e do 3. Não precisa ser o menor deles. Só precisa ser um deles. Bom, um número que está na tabuada do 2 e do 3, com certeza, é o produto, né? 2 vezes 3 está na tabuada do 2 e também está na tabuada do 3. Então, qual que vai ser a ideia? A primeira fração, eu vou transformar ela em uma fração equivalente, multiplicando ela por 3, pelo denominador da outra. Tudo bem? E a segunda fração, eu vou multiplicar por 2. Por quê? Porque eu sei que agora o denominador aqui das duas vai ficar igual, porque 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3, tá bom? Então, a ideia é deixar o denominador igual aqui, multiplicando cada fração pelos denominadores das outras. Vamos ver como fica isso aí? Se eu estou multiplicando, a ideia de fração equivalente que a gente viu na aula passada não muda. Né? Não muda a minha fração quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número. Então aqui vai ficar 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 2, 6. 3/6 é igual a meio, tá ok? O mais eu vou copiar
E aqui eu vou fazer a conta também. Vou ter 2 e 6. Então, eu tenho 3 sextos e 2 sextos. Tá legal? Agora, como as duas frações estão divididas aqui em partes iguais, eu posso somar agora, né? O tamanho da fração não vai mudar, então eu deixo 6 aqui embaixo e eu conto quantas partes eu tenho no total, que vai dar 5 sextos. Então, transformar em frações equivalentes, o que a gente fez aqui? Eu dividi em mais 3 partes aqui. O que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Eu transformei essa em sextos e essa daqui também. Então, na verdade, eu tinha 3 sextos aqui e aqui eu tinha 2 sextos, né? Então, agora eu tenho uma fração aqui que está dividida em partes iguais. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 sextos. Tá legal? Essa ideia também serve para subtrair frações. E serve para também somar mais do que uma fração. Então, vamos fazer outro exemplo aqui, ó. 1 meio mais 1 quinto menos 1 terço. Tá legal? Então, a gente vai fazer o quê? Vou multiplicar a primeira fração pelos denominadores das outras. Então, 5 vezes 3, 5 vezes 3. A segunda eu multiplico pelos denominadores das outras, que são 2 e 3. 2 vezes 3, 2 vezes 3. E a última eu vou multiplicar pelos denominadores das outras, que são 2 e 5. 2 e 5, 2 e 5. Tá legal? Nisso, essa primeira fração vai ficar 15 por 30. 15 30avos. A segunda vai ficar 6 30avos. E a terceira vai ficar 10 30avos. Bom, agora como todas estão divididas em partes iguais, eu posso copiar aqui o tamanho e faço a conta com os numeradores. 15 mais 6 eu tenho 21. Se eu tirar 10, eu fico com 11. Tá, então para que aquele negócio que existe do MMC? O MMC ele serve para a gente chegar no final com a fração irredutível já. Então ele vai servir quando a gente quer deixar a fração da forma mais simplificada possível. Como a gente já aprendeu a simplificar frações, a gente não precisa do MMC. A gente pode fazer assim e no final, caso dê uma fração que dê para simplificar, a gente simplifica. Tá legal? Na próxima aula a gente vê como é o produto e a divisão de frações. Ok? Até!